Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Curativa Podcast. Um prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Daniel Rolo, estou aqui acompanhado dos meus colegas. Cláudio, muito prazer, boa noite mais uma vez. Jamerson, boa noite a todos. Um abraço, vamos em frente. Bom dia ou boa tarde, né? Porque a gente não sabe que horas o pessoal vai assistir isso daí. Olá. Na sua realidade, seja muito bem-vindo. Então, estamos aqui para mais um episódio da nossa primeira temporada. Um episódio onde a gente tem um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre reposição hormonal em idosos com hipogonadismo. Reposição de testosterona em idosos com hipogonadismo. A gente está aqui hoje no podcast Curativa. E aqui tem alguns pontos para falar antes da gente iniciar. Você encontra conteúdo educativo em saúde, sempre baseado nas evidências mais recentes, para oferecer conhecimento atualizado e de qualidade. Esse podcast tem finalidade exclusivamente de educação, informação e reflexão. Os conteúdos já apresentados não devem ser utilizados isoladamente para diagnóstico, tratamento, cura ou prevenção de quaisquer doenças ou condições. As opiniões expressas aqui são exclusivas dos participantes e não apresentam posição oficial de instituições, organizações ou serviços de saúde. Em resumo, pessoal, este podcast não substitui o julgamento clínico profissional. Sempre consulte fontes confiáveis, revise as evidências mais recentes e use seu senso crítico na prática médica. Dito isso, a gente inicia o episódio. Sejam muito bem-vindos e vamos seguindo. Mas para começar mesmo, vou dar um passo atrás. Gostaria de saber de vocês qual é o ponto alto da semana de vocês. Meu ponto alto é ter Jamerson de volta. As férias dele, 2 Boa. episódios aí que a gente teve a falta dele. Tá aqui de volta agregando com a gente. É uma presença muito importante, muito cara pra gente. Meu ponto alto foi voltar a ver os meus colegas e debater temas relevantes de uma forma leve e acessível. Poxa, depois desse ponto alto, eu só posso dizer que Jamerson tá aqui, é sensacional. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. É muito bom ter os três juntos aqui novamente. Maravilha. Meu ponto alto dessa semana, eu vou dizer, eu tenho lido recentemente um livro bem bacana de incerteza em medicina. E tem um podcast, que é um podcast em inglês até, que é o The Nocturnists. Que quem se interessar, vale muito a pena, que eles fizeram uma série completa sobre incerteza. Bom. E acho que é um tema super bacana para eventualmente algum episódio futuro a gente falar aqui também. Mas incerteza e como lidar com as incertezas tem sido um ponto interessante dos últimos dias aí que eu tenho pesquisado. Mais a ver com a gente não tem como. Exatamente. Vou até adicionar um segundo ponto alto. Tirei minha barba essa semana. Né? Minha mulher enchendo meu juízo aí, querendo conhecer. Então peço encarecidamente, se você está assistindo pelo YouTube, vá para o Spotify para você não me ver sem barba, por favor. Porque eu voltei para a pediatria. Não tinha nem reconhecido. Não tinha nem reconhecido. Mas que bom que é você aqui, não seu irmão gêmeo. Meu filho. É. Vamos lá, Daniel. Então vamos lá. Então a gente vai começar hoje com um caso clínico, como sempre, e a partir daí a gente vai discutir o artigo publicado no New England agora em agosto, o artigo intitulado Tratamento com testosterona em idosos de meia idade, em pacientes de meia idade e idosos com hipogonadismo, tá certo? Vamos começar com o caso clínico de Carlos. O senhor Carlos procurou o consultório, ele é um paciente de 58 anos, gerente comercial, casado, 2 filhos adultos. Chegou ao consultório com uma frase simples e honesta: doutor, eu não sou mais o mesmo. E aí a gente inicia a consulta. Ele fala que nos últimos 12 meses o Carlos percebeu a libido diminuir, as ereções matinais antes frequentes rarearam. A fadiga virou a sua companheira. Chegou no trabalho sugado, sem energia para nada. Na academia, o agachamento já ficava pesado, os pesos que subia pesado, já subia a escada com uma dificuldade extrema, ficava irritado com isso, percebia que já não era mais o mesmo. Vieram mais 2 incômodos. A barriga começou a crescer com o tempo, né? Aquela barriguinha 4 quilos a mais no último ano. E um humor mais arrastado, sem chegar a ser depressão. Ele não se dizia depressivo, mas sentia que existia uma tristeza que já era dele, mais longe do que ele conhecia como o normal dele. Ele não fuma, bebe socialmente, tem hipertensão e colesterol controlados, é um paciente com pré-diabetes e vigia, né, periodicamente, acompanha periodicamente com a equipe clínica.
não apresenta nenhuma doença oncológica, não faz uso de nenhum medicamento, nenhum opioide, nada que explicasse o que ele apresenta. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês lidariam com o caso clínico do seu Carlos nesse momento, ouvindo essa história dele? Putz, bem multifatorial, multi-queixas, multitudo, né? Esse paciente ele poderia estar no consultório do geriatra, do clínico, do psiquiatra, do endócrino, de qualquer um do médico, do cardiologista, para começar a avaliar, colocar tudo isso em xeque. O paciente que chega nessa fase da vida, com tais sintomas tão amplos que parecem ser de vários domínios diferentes, tem uma fadiga, tem uma redução de força muscular, ele tem um transtorno de humor, parece ter insônia, ganhou um pouco de peso, uma alteração metabólica. Essa é uma das grandes chaves da geriatria também, é você identificar os problemas periféricos e tentar encaixá-los em uma causa mais central. E, obviamente, o tema do podcast é esse, mas isso tudo se encaixaria, obviamente, no famoso DAEM, que é o déficit androgênico do envelhecimento masculino, vulgarmente chamado como andropausa, mas não é um termo adequado ou correto para a gente chamar essa entidade. Mas, obviamente, a gente pode prosseguir na investigação e dentro dos exames que a gente usaria, além de investigar mais a queixa, a gente solicitar testosterona, total, livre, o SHBG, para ver se esse paciente tem um hipogonadismo. Obviamente, não vai ser a primeira coisa que a gente vai olhar na consulta. A gente vai olhar estilo de vida, a gente vai olhar outras taxas metabólicas para associar, no final, o fator do hipogonadismo, né? Dificilmente vai cair na nossa mesa essa hipótese e a gente vai de cara começar a investigar. Muitas vezes vai entrar ali como um fator a mais no nosso raciocínio. O que é que você tem? Esse conjunto de sintomas parece uma doença dos nossos tempos, né? Que afeta não só homens de meia idade ou aqueles que estão beirando os 60 mais, mas pacientes mais jovens, com 40 anos. E aparentemente, assim, na minha prática clínica, não é a primeira coisa que eu penso habitualmente. É solicitar dosagem de hormônios da cadeia da testosterona e seus ligantes. Mas eu penso em todos os fatores de risco do sedentarismo e outros fatores endócrinos, como o hipotireoidismo, fatores comportamentais, como sedentarismo, dieta inadequada. Então a gente tem que ter alguma coisa que chame a atenção, né? Então essa história de ser ativo na busca da sexualidade durante a avaliação geriátrica ampla tem que ser, não pode ser motivo de timidez da parte do médico, nem da médica, né? Porque muitas vezes a médica fica constrangida em perguntar sobre ereção, sobre intercursos sexuais, como eles ocorrem, de ereção matinal, todas essas coisas. Então, eu encorajo a todos que coloquem na sua ficha de abordagem a busca ativa desses sintomas em homens e mulheres, mas aqui no nosso caso nós trataremos de homens de meia idade e homens idosos. E, exatamente, eu ia falar e vice-versa, né? Porque também o geriatra homem conversar com uma senhora sobre essas questões também não é simples. É importante que a gente dê a pausa na consulta e falar, olha, nesse momento eu preciso conversar sobre isso. E é uma conversa sincera. E eu vou te fazer algumas perguntas. Você prefere estar sozinha nesse momento pra gente conversar? Acho que são pontos a... Perfeito. Isso é uma dica bem importante, né? O paciente notar um profissionalismo e uma leveza em você também. Então, se você pergunta dessa forma, o paciente responde dessa forma também. Não tive até hoje nenhum embate, ou alguém que, sendo abordado dessa forma, disse, não quero conversar, ou notei uma travada. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Eles se interessam demais quando notam que você está interessado por isso. E aí você descobre coisas que você não teria descoberto, inclusive para boas, né? Me impressiona muito com a saúde sexual de alguns idosos aí. Sim. E eu deixo ela por último, quando uma parte da anamnese já foi feita, um grau de confiança já foi estabelecido. Aí lá para antecedentes patológicos, eu pergunto a ela, porque o paciente... A não ser a primeira pergunta. Porque você vê aqui, qual a sua vida sexual? Não precisa ser a primeira pergunta, acho que fica muito direto. Mas acho que precisa estar contido numa avaliação geriátrica ampla, por exemplo, a avaliação dessa sexualidade. Eu também não sou um médico que, de repente, com esse caso chegando, o seu Carlos, chegando no consultório, já vá para testosterona. Opa, como é que tá isso aqui? Não, acho que aqui eu iria
tentar trabalhar esse caso, entendendo esse cara, como é que ele tá, como é que tem insônia? Esse cara, como é que ele tá se alimentando? Como é que é o tipo de alimentação? O cara que vai só atrás do fast food. Isso. É o cara que vai, come, almoça e janta McDonald's e à noite vai no Burger King e fica variando de uma coisa para outra, né, da outra para uma. No final de semana, cervejinha com os amigos, aquele churrasco, joga uma bola no final de semana só para lesionar o LCA, né? Né, Daniel? Né? Não precisa nem estar tão idoso para isso. Assim, ele tem uma coisa já à frente, que é um estilo de vida, pelo que eu entendi, não tão sedentário. O cara vai pra academia, sentindo dificuldade no agachamento. Exatamente. Então, pô, faz agachamento. Se um cara nessa cidade que faz um agachamento livre, ele não começou a treinar agora. Ele já começou a treinar há um certo tempo, deve ter já uma rotina de academia. Então, talvez ele já pulasse uma certa etapa. Portanto, avaliar essa questão alimentar, porque o uso de ultraprocessados, do famoso junk food, ele pode, obviamente, trazer sintomas relacionados a isso. Astenia, insônia, aumento de peso, e que não necessariamente vão ser causados pela déficit de testosterona. E o mais interessante, e o mais complicado também, o paciente ele pode ter tudo isso. Junto. Exato, que provavelmente vai ser esse o caso, vai se desenrolar. Ele pode ter insônia, ele pode ter uma alimentação não tão saudável, ele pode fazer um exercício meia boca e ainda assim ele ter o déficit de testosterona e tudo isso ser a causa de tudo, né? Exato. Não só um fator único. Exato. Para aqueles pacientes do interior que geralmente estão com a filha junto, eu pego isso tudo que vocês falaram e aproveito como gancho, assim. Olha, todos os sintomas que o senhor está dizendo, às vezes até impacta na vida sexual, nos hormônios masculinos. O senhor tem alguma coisa nesse sentido? Para deixar a pergunta mais com a cobertura. Contextualizada. É, Justo. Não sair do zero, né? é, Faz sentido, Jonas. Mas é isso, eu iria atrás desse dia, desse paciente, de como está sendo o dia dele, como ele está vivendo esse processo e quais são as mudanças que ele vem apresentando nessas últimas semanas. A partir disso, vocês têm mais alguma questão que gostariam de falar ou eu passo para o exame físico? Pode passar para a gente continuar. Vamos atrás do exame físico. O exame físico, o paciente com uma pressão de 128 por 78, uma frequência cardíaca de 86 batimentos por minuto, IMC 28. Ele apresenta um abdômen, um aumento, né, da gordura abdominal central. Ele, ausculta cardíaca pulmonar normal. Exame físico de extremidades na sua normalidade, e não é sarcopênico até o momento nas avaliações que a gente apresenta. Então ele tem uma perda de força relativa, nesse momento é o que apresentava anteriormente. E alguma coisa específica que vocês gostariam de investigar? Dentro do exame físico? Do exame físico? Aqui eu iria mais pro lado teórico da coisa. Se esse paciente Teórico. tem acantose nígricas, para a gente pensar numa diabetes que não foi diagnosticada. Se esse paciente tem rubor facial, para a gente pensar em eritrocitose. ginecomastia, para pensar em uso de algum psicofármaco. Perfeito. Ou alguma causa central, né? Central, Causa é. prolactina. Se esse paciente ele tem dentro desse sobrepeso dele questão de apneia de sono, que também é importante a gente investigar como era o sono dele. Eu iria mais. Perfeito. Não, o sono dele não era complicado. A esposa, quando contactada, falou que realmente ele não era um paciente que roncava além da conta. Tinha o ronco, mas o ronco que estava relacionado ao decúbito ventral, ao decúbito dorsal, desculpa. Ele é um paciente que não apresentava ginecomastia, não apresentava dor, testículos tamanho normal, nenhuma alteração nesse sentido. Ele, quando se levantava da cadeira, talvez um pouco mais cansado, assim, demorava um pouco mais para levantar da cadeira, mas não era nada que um get up and go ou um teste sentar e levantar alterado, tá? Mas demorava um pouquinho mais, você Meio conseguiu cansado, notar tá meio isso. cansado. E aí, a partir disso, alguma coisa mais? Laboratório. Laboratório. Por que a gente solicita laboratório para ele? Hemograma. Função renal. Antes da gente chegar no fator do podcast, vai, porque senão ficaria muito fácil. Isso, vamos Hemograma, atrás do... função renal, do básico. triglicerídeos, Função tireoidiana. obviamente, colesterol, total e frações. Função hepática também vai entrar aí no meio dessas investigações. Um eco, para saber se tem alguma relação com insuficiência cardíaca que dá sintomas parecidos.
Perfeito. O exame físico não tinha alteração. Ictus no lugar, sem Pronto. sopro, tranquilo. Sem eco. Sem eco. Mas aí, Clínico raiz aqui, viu? Não tem eco, não. assim, acho É. que não seria o caso. Mas aí vamos seguindo, que a gente, falando do hemograma, era um paciente que tinha uma discreta anemia, uma hemoglobina de 12,2. Ele é um paciente leucócitos normais, plaquetas normais, função renal preservada, tinha eletrólitos normais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, nenhuma alteração. Apresentava uma dislipidemia. Qual era o PSA dele? E vou chegar lá. PSA dele normal nesse momento, tá certo? Para 58 anos, ele tinha um PSA que não chegava a 4, aquele PSA de 1,2, PSA livre também, normal. Passando aqui um pouco, tireoide normal, um TSH de 2,5, T4 livre também normal. Ele apresentava uma dislipidemia, colesterol total já de 220 e o LDL já 160 para a idade. Ele é um paciente que, pensando em que mais que vocês gostariam de citar, albumina normal, função hepática normal, uma discreta elevação de TGO, Glicado dele tava quanto? hemoglobina glicada de 5,8. Alguma coisa mais? Um fenômeno do nosso momento que chega aqui pra gente. Molibdênio, tungstênio, fósforo, O zinco tava tudo normal. Zinco, Tava tudo normal. Tava tudo Urânio, normal. tudo normal. urânio, radioativo. Tudo normal. Mas é um paciente epidêmico com um pré-diabético, um paciente com um PSA preservado, e aí TSH normal. Algo Perfeito. mais? Se eu pedir exame laboratorial e estou vendo o resultado, imagino que eu esteja numa consulta de retorno do seu Carlos. É. E aí, a gente, obviamente, já fez algumas orientações iniciais de alimentação, melhoria do sono, higiene do sono. A gente está vendo exames laboratoriais que não tem muita alteração. Eu digo, seu Carlos, a gente tentou aqui algumas coisas, não encontramos nada muito alterado. Vamos prosseguir essa investigação, porque o senhor não melhorou dos seus sintomas. E aí eu pediria, nessa hora, testosterona, total, livre, SHBG, para a gente poder aprofundar isso daí. Porque, obviamente, como eu falei, não seria a primeira coisa que eu iria pensar para esse paciente. Pois é, exatamente. E aí, os exames, na sequência, uma testosterona de 280, testosterona total 280. A gente, LH, FSH, um normal baixo, vamos dizer assim. Ele apresentava SHBG, albumina também um normal baixo, mais normal. Prolactina normal. Apresentava, e aqui ele chegou com um exame antigo para você, um exame do ano passado, que foi pedido uma densitometria para ele, uma densitometria com T-score de menos 2,1 na coluna. Perfeito. Quer começar a comentar, Jamerson? Queria primeiro dizer que nós vamos basear os nossos comentários no artigo que foi lançado no New England em agosto agora desse ano, que fala exatamente de tratamento de testosterona em homens de meia idade e em idosos com hipogonadismo. O autor, Shalenden Bashin. Você só é procurar no site do New England, que é um artigo excelente, e nós fizemos o caso clínico e a revisão todo em evidências relatadas nesse artigo. Perfeito. Com o nível de testosterona 280, a gente fica ali numa zona um pouco cinzenta, né? Mas um cinzenta quase evidenciado já, porque ele está bem perto daquele limite inquestionável de déficit de testosterona, que a gente tem inquestionavelmente abaixo de 250, esse paciente está com deficiência de testosterona. Alguns artigos colocam um limite de 300 para limite inferior, mas uma faixa entre 250 e 400, ela é tida ainda como duvidosa. Normal acima de 400. Normal para quem? A curva de testosterona ela tende a atingir um pico em torno de 30 a 40 anos, ali perto dos 40 anos,
O paciente vai ter uns 500, mais ou menos, de testosterona. E ele é esperado que tenha uma queda de 100 pontos da testosterona a cada década vivida. Então, o paciente que já chega aos 58 anos, com 280, ele já tem um déficit de testosterona esperado para a idade dele. Então, a gente sabe que esse paciente com 70 anos, por exemplo, ele deveria ter uma testosterona esperada ali em torno dos 300, 400, mais ou menos. Então, já está diagnosticado aí esse hipogonadismo. Portanto, sempre associar na investigação albumina e o SHBG. E o que mais importa é que a testosterona biodisponível não tem um jeito muito simples ou fidedigno aí de você dosar isso, não. Até as dosagens dos laboratórios não são tão fidedignas. Tem as contas que o pessoal faz da andrologia para tentar bater esse martelo. Então, a gente guia muito os valores pela testosterona total. E é importante você conseguir diferenciar essa causa entre primária, secundária, se esse paciente tem um hipogonadismo real por deficiência da produção de testosterona. Me parece ser o caso. FSH, Isso, do limite inferior para lá. Então, é um paciente que a gente poderia colocar ele já dentro do quadro desse artigo. Paciente de meia idade, com hipogonadismo diagnosticado em uma dosagem repetida e que a gente vai agora pensar na prescrição da reposição de testosterona. E entra o motivo do artigo, um artigo de revisão, onde ele pegou alguns estudos recentes, bem feitos, obviamente com suas ressalvas, e que eles vieram esclarecer, mudar alguns paradigmas e dar segurança sobre esse tipo de conduta, que eu acho que é o grande motivo do episódio de hoje. Então, por exemplo, vamos começar a comentar dos benefícios e riscos que a reposição de testosterona pode ter para um tipo. Acho que é muito importante dizer que aqui a gente está discutindo no paciente com hipogonadismo. A gente não está falando do paciente normal que repõe testosterona. Quando a gente falar dos riscos e benefícios, levem sempre em consideração que o que a gente está falando é do paciente que já tem o hipogonadismo. Tá certo? Perfeito. Então, se você chegou no consultório com fraqueza, falta de energia, dificuldade no trabalho, cansaço na rotina, disfunção erétil, não quer dizer que você tem hipogonadismo. Não quer dizer que a testosterona vai resolver seus problemas. Exato. Se você tem todas essas queixas, tem muita coisa antes da gente avaliar até chegar no diagnóstico de hipogonadismo. Para resolver essas queixas, por isso que Jamison até começou o episódio falando de que é um problema do nosso tempo. Porque pessoas novas têm todos esses sintomas que não estão necessariamente relacionadas a déficit de testosterona ou de outros hormônios sexuais. E quando a gente falar dos riscos e benefícios, não essa população que está normal e que repõe testosterona por conta de academia, por conta de desfecho funcional, né, estético, aqui a gente não vai falar desses riscos e benefícios porque a gente não considera esse tratamento como adequado. Perfeito, não consideramos. Portanto, só antes da gente começar, a testosterona, para alguns estudiosos, diferente dos hormônios sexuais da mulher, que são relacionados à juventude, a testosterona é relacionada ao envelhecimento masculino. Então, quando você tem doses ou níveis elevados esperado para aquela idade, diferente da mulher que na menopausa, obrigatoriamente se ela tiver indicação, obviamente, ela fazendo a reposição, ela recupera o que seria a juventude. O hormônio masculino, se não estiver indicado, não é todo mundo que entra nessa deficiência, ele pode acelerar o envelhecimento daquele paciente. Perfeito. Ateromatose, ao risco de trombolias, ele vai dar envelhecimento do músculo cardíaco, ele pode dar infertilidade. Esse paciente ele pode ter problemas não só hipertricose, não só de fertilidade, mas também disfunção erétil, pelo uso da testosterona. Então, a testosterona para o homem, ela não necessariamente está relacionada a algo benéfico. Ela tem que ser bem indicada, ela tem que entrar como uma estratégia a mais dentro de uma avaliação multidisciplinar. Perfeito, vamos tocar. E aí, como é que a gente trata o paciente com hipogonadismo? A gente vai pensar, vale a pena repor testosterona? E aí, como é que a gente vai tratar? Isso é o que a gente vai colocar no final e a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Tá certo, pessoal? Pensando se vale a pena tratar a testosterona, quais são os benefícios prováveis que nós temos nesses pacientes, pessoal? Todo mundo pensa em testosterona no contexto fora do hipogonadismo, né? Mas no hipogonadismo tem-se expectativas menores do que a gente pensa.
Alguns efeitos são deletérios até, e alguns que se imaginavam positivos realmente se mostram não benéficos, certo? Então, de maneira geral, a gente vai dividir hoje nos principais objetivos que se espera durante o tratamento com a testosterona, que e também seus riscos, que são a melhora na função sexual, a melhora no libido, melhora na força muscular, a provável melhora de todas as coisas que eu já falei, também no humor, né? Existe um mito que a testosterona melhora, é euforizante, melhora o dia. Também vamos ver seus efeitos sobre o metabolismo ósseo, e também vamos ver os seus desfechos negativos, especialmente na função cardíaca, né? Também na função óssea e nos índices de tromboembolismo e na produção de hemácias. E arritmias também. Perfeito. Então, bora ponto a ponto. Vamos ponto a ponto. O paciente, quando ele vem querendo repor testosterona, a gente dá o diagnóstico, obviamente, o que está na mesa, ele quer melhorar a função sexual. É uma das queixas mais frequentes relacionadas a isso, né? Queda do libido, disfunção erétil. O que é que o artigo mostrou pra gente sobre esses dois pontos? Bem, num primeiro momento, o artigo ele mostra que existe, sim, relativamente falando, uma melhora da função sexual desses indivíduos. O que a gente não consegue mostrar através da literatura é que haja melhora da disfunção erétil através da administração da testosterona, né? A gente consegue perceber que esses indivíduos eles aumentam a atividade sexual deles quando comparado ao anterior. Mas em relação à disfunção erétil, isso tende a persistir. Muito porque muitas vezes a disfunção erétil ela tem outros mecanismos que a geram, que não necessariamente disfunção hormonal. É uma questão vascular, questões outras, medicamentos que podem estar sendo utilizados naquele momento que têm um efeito importante, beta-bloqueadores, por exemplo, antidepressivos, psicogênicas. E o importantíssimo, que é a vida do paciente. Né? Às vezes o cara não tá com a vida legal, o casamento não tá bom, perdeu a admiração pela mulher, vai ter queda de libido. Exatamente. Então, um bom parâmetro, um bom termostato para saber se suas funções fisiológicas relacionadas à ereção, sejam elas hormonais, vasculares ou neurológicas, e não psíquicas, é aquela ereção matinal, aquela boa, a da manhã, chega, sai fumaça. Então, essa ereção matinal, quando ela acontece, perfeito, ela é um bom sinal de que a saúde fisiológica masculina está funcionando adequadamente. Quando o paciente começa a perder a ereção matinal, ele tem algum problema relacionado normalmente a déficit de hormônios, porque tem a ver com o ciclo circadiano. Você tem um pico ali antes de acordar, e aí testosterona, GH e tudo, da ereção, e também fatores vasculares. Uma causa muito comum de disfunção erétil é a própria diabetes, que vai causando distúrbios vasculares e o paciente pode não ter um fluxo sanguíneo adequado e ele vai ter a disfunção erétil. A vasculopatia do diabetes pode estar associada a isso. E perfeito, a neuropatia também, né? E neuropatia diabética também. Então, a ereção, ela envolve muito mais do que apenas falta de testosterona. Apenas falta de testosterona. O libido, ok, pode ter, tem uma resposta melhor, né? Foi visto ali pelo estudo. Mas também, pelo amor de Deus, vamos todo mundo prestar atenção na vida. Organizar o casamento, fazer aquele jantarzinho, um vinhozinho. E assim, muitas vezes o que eu percebo no consultório é que existe uma incongruência entre o que o marido quer e o que a esposa quer. E isso pode gerar um problema sério no casamento se a gente não atentar nesse momento da prescrição e da orientação com o paciente. Porque o marido quer e a esposa, poxa, não tá na mesma vibe. E aí chega assim a esposa, doutor, não dá. Doutor, não é assim. Não faça isso não. Não faça isso comigo. E é sério, isso pode complicar o casamento de uma forma muito séria.
Então, as expectativas do casal precisam ser trabalhadas também. Não é apenas uma prescrição para o homem, mas tem que ser uma prescrição para o casal quando o problema é libido. A gente fala menos disso porque o contrário que é mais comum, que é a mulher sentir a deficiência hormonal da menopausa, o homem a gente não espera tanto que ele vá ter essa deficiência, então a ginecologista passa a TRH para a mulher e meio que está resolvido, porque o cara está querendo. Mas imagina que a mulher está na menopausa, não está sendo tratada, ou não está na fase mais avançada da vida, realmente caiu o libido, não está querendo resolver muito isso, e você prescreve testo para o homem. Você pode causar um problema grande aí nesse casamento. Exatamente. Ou melhor ainda, trata o casal, né? Então chama essa mulher para perto, descobre porque ela também está sem libido, faz uma consulta, avalia, se for possível, encaminha para gineco, para também ver toda essa questão, para melhorar a qualidade de Tem que vida da ser um mulher também. tratamento em casal, aí no caso. Realmente não dá para fazer só algo direcionado ao idoso, mas também a sua esposa faz muito sentido. É uma coisa, licença, Daniel, é que as pessoas frequentemente procuram a gente e tem como parâmetro da função sexual o número de intercursos por mês ou por semana. Intercursos. Intercursos, Isso que é uma boa. se for biblicamente é coabitação. O número de intercursos sexuais tem parâmetros que não interessam, não interessa o número, o que interessa é a qualidade de cada intercurso sexual. Sim. Então, para um casal é um por mês e os dois estão muito bem. Para outros é 3 por semana para manter o ritmo, entendeu? Sim. Então não é assim. E outra coisa importante que eu queria dizer é que você falou que com a reposição de testosterona, há a expectativa de que melhore também a ereção, mas os estudos mostram que não. Inclusive Falei o contrário, que não melhora. que não melhoram. Então, os estudos mostram que não melhoram Não melhora. a ereção. Inclusive, quando comparado a essas drogas como o sildenafil, ele tem o sildenafil, que é popularmente conhecido como Viagra, né, e outros similares, eles têm uma eficácia maior sobre a ereção do que propriamente a reposição de testosterona. Então, não é a testosterona não é a pílula mágica do homem perfeito. Então, você tem que ver que há diversos fatores que incluem a psicodinâmica e a saúde biológica, né? Perfeito, James, concordo plenamente. E outra coisa, né, que até entrando nisso que você falou, atividade sexual não é apenas o intercurso ou a questão da penetração. Não é apenas a penetração. Atividade sexual, a sexualidade, ela vai muito além disso. Está relacionado ao chamego, está relacionado àquele abraço, a andar de mão dada, está relacionado aquele respeito mútuo que cresce com o tempo, vamos dizer assim, aquela troca que Troca de você carícia, exatamente, carinho. que é do casal, que à medida que vai envelhecendo junto, vai se tornando cada vez mais sutil, mas que os dois se entendem, que está relacionado a dormir abraçado, que está relacionado a uma conversa, a um entendimento, que vai muito além do processo de penetração, do coito em si. Intercurso. E para o coito, para a questão da penetração, tem o sildenafil, tem tantas outras estratégias, como por exemplo próteses penianas, que podem ser utilizadas também, se o problema é a penetração em si, mas muitas vezes não é. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Muitas vezes o casal ele entra numa situação de problemas, né, como casal, não apenas pela questão de penetração, pelo coito, mas porque já não se conversa, porque Isso. já não tem mais tempo para um para o outro. Muitas vezes o problema no casal está em outro lugar, não necessariamente na disfunção erétil que o homem pode apresentar ou Até não. a própria visão, né? Nessa fase da vida, o envelhecimento começa a aparecer muito externamente. Isso. Então, ganhar aquela barriguinha, o cara já não tem mais aquele corpo de antes, a mulher começa a ter mais rugas, o cabelo fica diferente, e aí você começa a ter uma imagem, né, mais para baixo do seu parceiro ou da sua parceira. E é como é importante você intervir no estilo de vida, porque você consegue melhorar isso muito bem. O paciente que treina, que faz academia, melhora o tônus muscular, melhora a postura. O homem também, fazer procedimento estético, né, para
trazer de volta, que a gente sabe que a beleza ali é importante, a admiração pelo outro é importante. Então, função sexual não envolve só a gente não é só bicho, né? Não é só uma questão hormonal, biológica. Tem todo esse, vamos falar da psicodinâmica. Perfeito. E aí a gente pode passar um pouco para os outros benefícios relacionados à reposição de testosterona em pacientes com hipogonadismo. O que vocês têm a falar sobre força e massa muscular, pessoal? Outro assunto que é o elefante da mesa, né? Quando o paciente vem, ele quer ganhar massa, Que é o combo. que é o combo. E aí a gente já diz, Sexualidade lá em cima com potência muscular e estética. a fórmula do homem perfeito, né, Jefferson? É, exatamente. Aí é bom demais. Eu só uma vez no mundo mesmo. Acho que eu não venho 2 vezes. Desculpa aí. E quando a gente fala em ganho de massa, ganho de força, testes funcionais, obviamente ela consegue ter ali algum efeito, né? O paciente vai ter uma melhora do ganho de massa, isso é inegável. Ele pode melhorar também alguns testes funcionais. Alguns outros autores, eles falam muito do efeito subagudo, né? Primeiro o paciente vai ganhar a massa muscular para depois ele melhorar aquela função muscular e que isso pode interferir um pouco na avaliação dos estudos. Mas o paciente vai ter sim um benefício, principalmente quando ele faz, que é assim que deveria ser feito tudo, a reposição da testosterona dentro de um contexto multidisciplinar, da atividade física, do treino, da alimentação com proteína adequada, para ele ter o suprimento. Ah, então quer dizer que não basta eu repor testosterona e participar do Mr. Olímpia. Óbvio que não, é só você ir na academia e perguntar quantas pessoas tomam testosterona, você ia se impressionar. Esse dia meu pai falou na mesa, né? A gente almoçando, ele disse, tinha um cara lá na academia, né, meio fortão assim, eu acho que ele toma bomba, mas não sei, que ele não é forte. Eu disse, pai, o senhor ia se impressionar com a quantidade de pessoas que usam testosterona e não tem um shape, o que é muito pior. Inclusive, é uma coisa a gente comentar do caso de seu Carlos. Seu Carlos teve ali um ganho de peso, começou com a dislipidemia, um glicado ok, mas aquele paciente que tem uma síndrome metabólica e é visto em hipogonadismo, primeiro resolva a síndrome metabólica desse paciente. Exato. Senão você pode piorar o metabolismo dele repondo testosterona de imediato. Ele pode, inclusive, melhorar do déficit de testosterona se você resolver a síndrome metabólica, o sobrepeso e alguns outros fatores. A gente vai falar lá na frente sobre a questão do humor, né? Então, um dos efeitos da testosterona é deixar o paciente mais impulsivo. Ele fica reagente demais. Mais ao ambiente. energia. Mais energia. E isso pode fazer com que ele extravase em alimentos que não são saudáveis. Então, o paciente que não foi reeducado para a questão alimentar, ele pode ter uma piora dos seus níveis de alimentação. Glicose, assim por diante. Então, primeiro resolva a questão metabólica. Mas, voltando a falar sobre força e massa muscular, eu acho que isso daí é inegável, né? Ele vai ter aí algum efeito, obviamente. Em relação à densidade mineral óssea. Os estudos mostram que parece um cavalo de Troia, né? Porque aumenta a densidade mineral, aumenta o osso trabecular, que é um dos objetivos do tratamento com as diversas drogas. Porém, tem resultados que aumentam as fraturas de tornozelo, punho e costela. Mas a gente pensando aqui, discutindo, são atividades são fraturas relacionadas à atividade física, né? A exposição de quem pratica, de quem voltou a andar, de quem estava sedentário. Então, pode ser que esse resultado tenha um viés de seleção, né? Por conta dos achados, mas, de maneira geral, olhando apenas a massa muscular, a densidade muscular, melhora, sim. Mas também tem um aumento em algumas fraturas específicas. Exato, é aquela coisa, né? Melhora a densidade mineral óssea, mas isso esteve relacionado ao aumento de fraturas em certos sítios. E aí você fala, poxa, mas não protegeu? Os estudos não mostram que protegeu. Melhorou a densidade, mas não protegeu. Tem fraturas relacionadas à reposição. Perfeito. O cara tava hormonal. Parado na cadeira, sem conseguir se levantar, você Não repôs fratura. testosterona, e aí de repente o cara tá subindo no telhado para trocar uma lâmpada. Vai cair lá de cima e vai ter uma fratura, né? Não osteoporótica, parece ter sido o caso.
Não, Gugu. o Gugu não só fraturou, como É. não tá mais aqui entre a gente. E as infelizmente. fraturas não são típicas do paciente idoso, né? Geralmente são de fêmur, de acetábulo, de pelve. Então, são fraturas diferentes, né? Mas, apesar de que fratura de punho é bem comum no idoso sarcopênico, né? Também. Perfeito. Quando a gente pensa, pessoal, uma coisa que chega muito pra gente quando te imagina essa prescrição, quando prescreve, é a pergunta em relação à segurança cardiovascular, né? Então, essa prescrição, ela aumenta o risco cardiovascular do paciente? Perfeito. Isso é um assunto tão na mesa que o pessoal, obviamente, fazem diversos estudos. Em 2023 teve o Traverse. Um trial aí de 5 mil pacientes. O cara basicamente trouxe esse dado novo aí para a mesa, ou ele confirmou o que ele já pensava, né? Porque ele já estuda isso daí já há um bom tempo. E aí não teve um aumento significativo de risco cardiovascular não, com a reposição de testosterona. Eventos cardiovasculares maiores, né? Infarto, AVC, mortalidade cardiovascular. De novo, com a reposição de testosterona na questão do hipogonadismo. Se a gente está falando de doses suprafisiológicas, em níveis suprafisiológicos, obviamente você vai ter o aumento do índice de mortalidade cardiovascular, de insuficiência cardíaca hipertrófica, de todos os outros pormenores que a gente já conhece. Na questão da reposição para aquele idoso com hipogonadismo, não foi observado um aumento expressivo ou considerável de eventos cardiovasculares. Então, esse estudo, o Travis trouxe uma segurança muito boa para o pessoal de um grande temor, né? Que era exatamente o aumento do risco de infarto, AVC, mas teve um risco que foi aumentado de embolia. Né? Embolia Embolia pulmonar. pulmonar. Esse daí sim, mesmo nesses pacientes, tiveram um risco maior. Mas de forma geral, não é tão perigoso quanto a gente se pensava. A reposição de testosterona no contexto do Do hipogonadismo. hipogonadismo. Exatamente. Que o objetivo do tratamento do hipogonadismo é transformar essa testosterona que está abaixo do nível normal, transformá-la no nível normal. Também não é suprafisiológico. Isso. Então, é normalizar a testosterona que está baixa. E para isso, não houve aumento do risco cardiovascular, risco de infarto e AVC. Houve aumento do risco de embolia pulmonar e de fibrilação atrial. Inclusive, não houve nem naqueles pacientes que tinham doença cardiovascular pré-existente. Exatamente. Perfeito. Mas lembrando que nós não estamos propondo uma bomba de testosterona para todos do hipogonadismo. Isso é bem importante falar. Faça a mesma ressalva que a gente faz quando vai prescrever sildenafil ou tadalafila para o paciente. Que essas medicações elas não infartam. O que infarta muitas vezes é o esforço físico que você vai fazer do ato sexual. Então o cara não pratica o ato sexual, mas ele também, você não investiga direito a capacidade funcional dele. Você prescreve lá o sildenafil dele, naquela noite ele toma, tá maravilhoso, vai fazer o intercurso, esforço físico intenso, ele tem um infarto. Não foi exatamente a medicação, mas o esforço físico que aquele paciente fez. Perfeito. Então, até pensando na questão da função sexual e cardiovascular, é importante você fazer uma estratificação do risco desse paciente e de sua capacidade funcional. Colocar esse paciente na academia, fazer esse paciente fazer atividades aeróbicas, moderada intensidade, aquela questão da zona 2, tudo mais, para preparar ele para o intercurso sexual, que eu sei que ele vai querer. E é um paciente também, o seu Carlos, que tem uma discreta anemia. A testosterona ajuda nesse sentido? Sim, os estudos mostram que aumenta até um ponto nos índices de hemoglobina, mas eu vejo que não seria a minha opção para tratar uma anemia, primeiramente, né? Eu acho que, primeiramente, eu desparasitaria o paciente com nitazoxamida, que eu geralmente faço, e pediria uma cinética do ferro para me dar uma ideia do que tem. Perfeito. Dando isso, que é 99% das questões, reporia ferro antes de qualquer outra. Estando tudo normal, eu ainda não me convenceria a usar testosterona só por causa disso. Exato, aquela coisa que eu não faria testosterona só por uma Por isso. anemia, pelo amor de Deus. Não faria também não. Mas olhando o contexto do caso, né, o paciente está sendo apresentado num podcast sobre hipogonadismo, mas você fala, não, vou dar testosterona. Vou dar É demais. testosterona. Nesse paciente que nós estamos estudando, sim, né?
Sim, exato. Sim. Pode exato. melhorar, pode melhorar. Mas pode melhorar 1 grama por decilitro, né? O que a gente tem que olhar com muita atenção é o outro lado. É o paciente que não está anêmico, é o paciente policitêmico. Perfeito. Então, um paciente que a gente tem que acompanhar com muito cuidado, fazer um hemograma prévio, saber, poxa, o paciente está com hematócrito de 54, 55, aí eu vou lá e taco testosterona nesse paciente. E como é que fica depois disso, né? Exato. Então, é baita um, problema. é um fator aí para você vigiar, né, nesse paciente, inclusive parar a reposição. Se você começou a reposição e viu que teve um aumento expressivo, é critério para você parar aquela reposição. O nível de viscosidade, de embolias, de entupimentos é muito grande. E isso fala a favor, especialmente do meu uso transcutâneo, em vez do injetável, né? Porque o clearance, como são doses menores e a absorção é menor de uma reposição transcutânea, é bem mais rápido do que de uma droga injetável, né? Então, você percebeu uma alteração na avaliação transcutânea, na uso transcutâneo, é bem mais fácil de retirar e bem mais fácil de expor o Exato. paciente a isso, né? O injetável fica lá, né? É meio Deposição, depositado. deposição lipídica, né? Exato. Até sair minha vida da droga vai demorar um século. Então, Grande. Então, nós todos aqui temos um consenso de que, se for usar, usemos no nosso paciente o transcutâneo, já que está pouco abaixo dos valores considerados normais, né? E na maioria dos outros casos também, né? e o estudo, assim, como pacientes são pacientes hipogonádicos, a absorção ela é efetiva. A gente não, nenhum estudo mostrou, desses que foram apresentados no artigo, que houve benefício a partir do uso. Superioridade, né? Exatamente, a partir do uso injetável. O estudo que analisou o injetável foi o estudo australiano de pacientes diabéticos, que na verdade foi feito estudo com pacientes com testosterona acima de 390, quase Normal. normal, aquela coisa normal mesmo. Então, esse estudo não mostrou benefício desse tipo de medicação. Então, a gente prefere o gel mesmo, tendo todo o cuidado com a pele do paciente, porque ele vai administrar o gel. E aí é importante que esse paciente tenha o cuidado de cobrir a pele após, para não encostar na criança, para não encostar na esposa. Ela com E 8 anos de eventualmente- idade falando grosso com o pai. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que orientar o uso, porque não é qualquer uso desse tipo de gel. Em relação a outro problema, né, que chega muito, pacientes com 58 anos nessa situação, por exemplo, é quando a gente começa a ter aqueles problemas, paciente que acorda no meio da noite, vai, por exemplo, uma noctúria 3, 4 vezes à noite, aquele jato que já demora para sair, um jato intermitente, um jato fraco, já tem aquela sensação de uma hesitação, uma sensação de diurese ineficaz, já está com sintomas de prostatismo. Quais são as orientações que vocês passam nesse sentido, pessoal? Antes de falar do prostatismo, só falar dessa questão da noite de sono. Porque a apneia do sono é uma causa de testosterona baixa, reversível, se você usar CPAP naquele paciente. Primeiro, se for diagnosticado, né, com a polissonografia. Você usar CPAP, se fazer aquele paciente ter uma boa noite de sono, você pode recuperar os níveis de testosterona dele. Então, avaliar a qualidade do sono desse paciente é fundamental. Quanto à parte prostática, o pessoal também está perdendo cada vez mais o medo ou o receio em relação à próstata. Obviamente, casos documentados de cânceres ativos, próstata ou em qualquer outro lugar, a gente não vai querer fazer reposição de testosterona. Classicamente, a próstata, porque é o que alimenta, né, aqueles tumores prostáticos. Em relação à hiperplasia prostática benigna, foi observado um aumento relativo da próstata em algum desses casos, mas que não viraram câncer, né? Não aumentou o risco de desenvolver câncer para esses pacientes. E que também não esteve relacionado necessariamente ao aumento de sintomas. Exato. Então aumentou ali o volume prostático, mas não piorou a qualidade de vida, que é muito do que os urologistas usam para decidir se vai intervir ou não, né? O quanto aqueles sintomas interferem na qualidade de vida do paciente. Então a gente hoje pode ter um pouco mais de segurança. O paciente tem uma próstata, pode até ter um HPB, mas tá limpa, não tem um alto risco prostático, histórico familiar, ok? Poderíamos. Aquele HPB estável, aquele HPB que você já está acompanhando, aquela situação que você percebe que nos
nas avaliações sequentes não existe um aumento exponencial do tamanho da próstata, dos sintomas do desconforto, realmente os estudos não mostram aumento do risco dessa reposição. Outra coisa que me chamou a atenção é que eu sempre li e até vi casos que, quando se falava de alterações hepáticas secundário ao uso de testosterona, havia um aumento de adenomas hepáticos. Não sei se vocês já leram algo sobre isso. Adenomas, assim, o uso de anabolizantes relacionado também à pediose hepática, todas essas questões. O Mas artigo é não cita, suprafisiológico. né? A questão Só do cita. suprafisiológico. Porque como a gente está analisando aqui, não é dose suprafisiológica, né? É tentar normalizar aquilo que está abaixo. Isso. Quando o paciente está normal e eu vou lá e prescrevo para aumentar, aí eu posso colocar o paciente em risco de tudo isso. Então a mensagem que fica é que se seu geriatra prescrever, não vai ter. Não diga isso não que você me compromete. Na medicina, nem nunca, nem sempre. É. Você tocou num ponto importante, que é a questão hepática. A gente não comentou até agora. Esses hormônios, eles, inclusive até as doses, eles podem dar hepatites. E tem um aumento pequeno de TGO, tá? Pra vocês lembrarem lá do começo. Então, avaliar a função hepática desse paciente também. A questão do câncer é o seguinte: se aquele paciente teve algum problema, ele vai botar a culpa no hormônio. Então, mesmo que não tenha, para ele, a culpa vai ser a prescrição do hormônio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de paciente. Ter ele muito bem rastreado, muito bem investigado, ter muito segurança na sua mão. Até para que você não tenha essa dúvida, né? Se, meu Deus, será que eu dei e aí apareceu, explodiu, estourou um câncer aqui? E não foi esse problema. Mas os estudos mostraram que você pode ter uma segurança mais do que a gente imaginava, sim, com a relação prostática Perfeito. também. Alguma coisa, James? Sobre o humor, né? Humor e cognição. Voltou para mim. Alguns estudos, no geral, os estudos mostram um incremento no humor, né? Na aceitação próxima da eutimia. Mas há estudos também que mostram que alguns pacientes, até 10% da amostra, teve uma piora dos sintomas depressivos. Mas, comparando os estudos, de maneira geral, creio que em meta-análise, etc., há um aumento discreto na qualidade do humor. É importante dizer que pacientes que já haviam apresentado o diagnóstico de depressão maior não apresentaram melhora com a reposição hormonal. Então, paciente que está com depressão maior, o tratamento é antidepressivo. O antidepressivo ele pode gerar sintomas de baixa libido e tudo mais que a gente está falando aqui. Então, a gente tem que atentar para isso. O paciente com depressão maior não se beneficia da reposição de testosterona para a melhora do humor. Tá certo, pessoal? Essa melhora do humor, ela acontece em pacientes hipogonádicos, sem depressão, e aí, poxa, eu tô sarcopênico, eu tô com menos atividade, eu tô com menos libido, e a vida, ela melhora em um certo aspecto nesses pacientes, e eu melhoro o humor nesse sentido, né? A gente precisa atentar para essa questão, de uma maneira é muito importante isso. E na cognição não há melhora, né? Então, Perfeito. que a gente, hoje eu vejo muita gente falar, né? Problema de memória, velocidade de processamento, tá ficando ruim, e aí você fazer reposição hormonal vai melhorar. Não é a testosterona. Exatamente. Assim como não é o magnésio que vai, E não é a né, vitamina D nem B. que vai resolver isso daí. Uma coisa interessante de comentar sobre isso é que Muito Diga menos a ginkgo biloba, que é um remédio à procura de uma doença. essa daí é clássica. Quando a gente tá falando de esteroides anabolizantes, tem sempre. O ginkgo biloba tem uma situação que eu prescrevo, que é o paciente com vertigem. É. É a única indicação que pode fazer algum sentido, não que é um remédio bom, não é bom. Não é bom. Eu gosto do Vertigo Rio. Não lembro qual é a planta que tem ali dentro. Mas James me colocou medo da ginkgo biloba desde o. Não, mas ginkgo do biloba tem um efeito antiplaquetário, tá certo? Então, tem muito cuidado com esse ginkgo biloba e faz uso de aspirina, quando vê tá sangrando por aí. Então, muito cuidado. Mas, para vertigens periféricas, ele pode fazer um efeito, mas é um efeito no máximo moderado. Também não é milagroso. Tem outros medicamentos que são melhores para isso e não é a primeira escolha para tratamento de nada. A minha primeira escolha é sempre reabilitação vestibular. Perfeito. E funciona, né? Funciona. Por incrível que pareça, funciona. Mas só comentando que, para você ver como é importante fazer toda essa reposição com segurança.
A gente falou sobre a preferência do gel transdérmico em relação aos injetáveis, por você ter isso mais fácil, né, de manejar. Quando a gente está falando de esteroides anabolizantes, tem sempre uma balança. Quanto mais efeito, vou falar assim, efeito positivo, também mais chance de efeitos negativos. Perfeito. Então, quando a gente vai preferir uma reposição que tem efeitos modestos, a gente também reduz muito o risco de efeitos colaterais. Por isso que esses estudos trazem para a gente benefícios com redução dos malefícios que a gente imaginava. Porque a maioria deles foi feito com reposição transdérmica. Qual o problema do injetável? Você tem muito mais dificuldade de fazer o manejo, a chance de você atingir doses suprafisiológicas é muito grande e tem alguma variação entre as drogas. Exatamente essa questão de humor. Nenhum estudo foi feito com trembolona. Se o pessoal tivesse feito estudo com trembolona, tinha dado 100% de piora do humor. Os caras ficam psicóticos com o uso de trembolona. Então, não necessariamente mais ou mais forte quer dizer melhor. Exato. Pelo contrário, às vezes você precisa usar uma que vá mais devagar por mais tempo. Mas vamos conversar um pouco então sobre como vocês tratariam. Então, a gente falou que é gel. Qual o gel que vocês costumam prescrever? Qual é a dose? Qual é a concentração? Como é que vocês fazem? Gel testosterona, 1%. Na farmácia, o mais famoso, androgel. É o que ele vai encontrar com mais facilidade. Igual da mulher, aplicar nas áreas braço, coxa. Geralmente eu oriento os pacientes a aplicarem no antebraço, na área sem pelos. E se tiver Isso. pelos, eu peço para eles rasparem uma pequena área e passar ali à noite. E ter os cuidados, que é importante, né? Com a pele, pelo menos 2 horas ali depois que você faz a aplicação. Você pode passar para mulher, passar para criança. Exatamente. Perder também o efeito dele se você tomar Nossa. banho. Até entrar na piscina. Eu vi o pessoal falando ter cuidado de não usar entrar na piscina. Por isso que é bom usar à noite, porque você vai É. dormir e fica lá mais tranquilo. Em torno de 5 a 10 gramas do androgel, por exemplo, que equivale a 50 a 100 miligramas de testosterona dia. É um uso diário, né? E aí, beleza, prescrevemos o androgel, 5 a 10 gramas diário. E como é que a gente acompanha esse paciente? É um paciente que precisa voltar de quanto em quanto tempo no seu consultório? Quanto tempo você demora para reavaliar essas alterações a partir da sua prescrição? Na minha prática diária, do meu dia a dia, quando eu prescrevo relativamente pouco, vou ser sincero com vocês. Mas eu costumo, sempre para questões hormonais, eu costumo dar alguns meses para esse paciente voltar, né? Em torno de 2 meses, Precisa 3 de- meses, para dar tempo desse medicamento agir, dele ter um efeito que a gente possa analisar se é um benefício da medicação ou não. Mas entre 8 a 12 semanas é o tempo que eu procuro reavaliar esse paciente. E aí eu preciso acompanhar, né? Esse paciente voltou comigo, ele tem que avaliar esse hematócrito, ver se subiu. Eu tenho que avaliar esse PSA, ver se subiu. Já Os sai com parâmetros. a solicitação de exames com a data para 3 meses após, para quando ele chegar já tá com tudo pronto, né? Para gente não perder tempo. Aprendi a fazer com 3, 6, 9 e 12. É. Até por meses, né? Então, consulta 0, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Até porque a abordagem com esse tipo de paciente, para ele ter o maior sucesso, a testosterona é só um fator. Eu vou precisar intervir no estilo de vida desse paciente. Eu preciso orientar ele sobre questão alimentar, sobre atividade física, trazer para junto da equipe, às vezes, um nutricionista, um bom personal trainer, um fisioterapeuta, se eu estou pensando em reabilitação. Fazer consulta muitas vezes com a mulher dele também, então às vezes traz uma consulta para fazer em casal, para ver a questão sexual. Então, a prescrição de testosterona é só o início do caminho. A gente precisa ter esse paciente na mão, não só para avaliar as questões fisiológicas, PSA, hemograma, função cardíaca, mas também toda essa avaliação multidisciplinar que esse paciente precisa ter para ter o efeito que ele deseja, melhoria na qualidade de vida em geral. Então ele precisa de um clínico. Precisa de um clínico. Ele Ou de um precisa de um geriatra, melhor ainda. Exatamente, ele precisa de um clínico. E com todo respeito a todas as outras especialidades que prescrevem hormônio, esse acompanhamento é o acompanhamento que precisa ser feito por um clínico. Os estudos mostraram que a medicação injetável foi feita a cada 2 meses e por 6 meses. E quando era transcutâneo, feito diariamente. Perfeito. É importante lembrar. E aí o Carlos volta depois de alguns meses, né? E ele fala, doutor, a vontade voltou.
né? Eu me sinto como eu de novo, voltei a ser eu de novo. As ereções matinais já apareceram, a disposição melhorou, ele retornou a musculação e os pesos voltaram a ser mantidos, ele não se sentia mais tão cansado, por exemplo, no agachamento livre. No papel, no laboratório, o hematócrito se manteve em 48%, PSA estável. Com um ano de tratamento, ele perdeu cerca de 2 quilos de gordura, ganhou um pouco de massa magra. A densitometria do colo do fêmur melhora discreta, com T-score em torno de menos 1,9. Ele se mantém osteopênico, mas estável nesse momento. E aí, o que vocês têm a dizer sobre. Eu quero saber o do caso? perfil lipídico, que ele tinha um LDL alterado lá atrás e a gente não comentou até agora, né? Não, a gente falou aqui do tratamento do colesterol, mas como você disse, Cláudio, a gente, junto a isso, a gente também procurou tratar Estilo de vida. o estilo de vida, iniciou medicamento para controle da pressão, para controle da dislipidemia. Então, tudo isso veio mais Foi controlado, resolvido. foi resolvido não com a testosterona, tá certo? Também, né? Com todo o Com aparato. todo o acompanhamento clínico que o Carlos precisava. Que é um efeito colateral que pode acontecer, né? Uma piora do perfil lipídico, então a gente tem que ter isso daí também bem na mão. Tem que estar acompanhado, exatamente. E aí, pessoal, a gente chega ao fim do caso com a história do Carlos em melhora, um paciente hipogonádico, meia idade, que apresentava sintomas relativamente clássicos, quando a gente olha e retrospectivamente falando, mas que no primeiro momento podem passar batidos se o hipogonadismo não for uma opção no nosso arsenal diagnóstico. Perfeito. E fidelizamos o seu Carlos fim da vida, né? Porque O Carlos normalmente e a dona do seu Carlos também. o paciente adora quando o médico resolve tudo isso, porque realmente a qualidade de vida melhora bastante. Então, assim, a gente tira algumas lições desse caso que realmente a gente precisa fazer o diagnóstico certo para o paciente certo. A gente precisa tratar o paciente certo, não adianta a gente inventar e lutar contra as evidências. Acho que isso fica muito forte nessa situação para mim. E questões hormonais na meia-idade, em pacientes idosos, realmente não dá para dizer que é uma receita de bolo quando você vai e você recebe paciente no consultório que já chega com uma lista de medicamentos, de suplementos, de reposições que você vê, nossa, não faz sentido nenhum isso. Aquele shot da imunidade, tanta coisa que o paciente toma que, pelo amor de Deus. Azul de metileno. Azul de metileno. Terapia já. Não, azul de metileno eu vi muito no HC de São Paulo que as pessoas faziam azul de metileno para sepse. E aí o paciente ficava azul e não funcionava, mas já não funcionava naquela morria época, azul. hoje continua não funcionando. Né? Enema de café, essas coisas assim, que pelo amor de Deus não dá pra concordar de maneira alguma, não existe evidência pra isso. Mas é isso, assim, o que fica pra mim é muito forte, é a questão do diagnóstico tem que ser bem feito e o acompanhamento tem que ser bem feito. Perfeito. Eu acho que a gente perdeu o medo disso também, né? Exato. Deve ser uma tendência natural ao longo dos anos, pelo que a gente vem vendo ao longo das evidências. Existe um certo tabu, né, com essa questão hormonal. Então, na faculdade, na minha época, ainda era colocado muito medo sobre isso. Então, era não e não. Ao longo dos anos, isso foi caindo. Eu confesso que eu entrei na residência de geriatria no HC, querendo fazer uma pesquisa sobre esse tema, especificamente dos SARMs. Talvez seja uma coisa interessante também no futuro, que são os agonistas de receptores periféricos, mais específicos para a questão muscular. E aí, cada um já tem sua linha de pesquisa, eu tenho que começar do zero, e eu digo, pô, não estou tão disposto assim não. E aí, deixei para depois. Mas eu fico muito feliz de ver que foi tendo novas evidências de segurança, que dá para você fazer um paciente certo, com a meta correta, e entender o contexto da reposição de testosterona em todo o estilo de vida. O anabolizante, isso serve para todo mundo. Ele funciona como um acelerador. Se o estilo de vida daquele paciente está apontando para um caminho ruim, quando a gente prescreve a testosterona, ele vai chegar mais rápido num destino ruim. Mas se o estilo de vida dele aponta para um lugar bom e a gente prescreve a testosterona indicada, ele vai chegar mais rápido naquele lugar bom. Se ele tem atividade física feita corretamente, a alimentação correta, o sono está adequado, o humor está ok, a vida no trabalho, vida familiar, vida pessoal, está tudo bonitinho, a testosterona cai muito bem.
para esse tipo de paciente. E às vezes ela é o pontapé que o paciente precisa para começar essa mudança de estilo de vida. Perfeito. Então, às vezes é aquele drive inicial que ele precisa, mas entender que a testosterona entra em um contexto muito maior, né? Ela entra como uma coisa a mais dentro da equação. Sozinha ela não faz milagre. Não é panaceia. Não é uma panaceia. E nem é o Elixir da juventude. Eu queria terminar dizendo que, se você ficou com dúvida em relação a algum dos nossos temas, nós temos um Instagram, @curativapodcast. Lá você pode abrir perguntas sobre o tema de hoje ou os temas antigos, sugerir temas para que a gente aborde aqui, todos ligados ao envelhecimento e não só entre idosos, mas você que quer se programar para envelhecer de uma maneira melhor, você que já tem seus 35, 40 anos, que tem planos para envelhecer, não só temas ligados à saúde, mas nós temos uma programação também da gente tratar de direitos do idoso, de mercado de trabalho do idoso. Então, nosso podcast está bem aberto a sugestões. Então, é só perguntar que a gente vai responder. Perfeito. Qual a nota que vocês dão pro artigo? De 0 a 5? 0 a 5. 5. 5? Aí, tomou testo. Tomou testo. Eu daria 3,5. Eu vou dar 3,5, uma dúvida entre 3 e o 4. Não vou dar um 4 ou um 5 porque não foi aquele estudo, ensaio clínico, bonitão, robusto, com N alto, bem feito, randomizado, com aquelas mirabolâncias estatísticas que o pessoal faz, maravilhoso. Mas eu vou dar o 3,5 porque ele é um artigo de um assunto importantíssimo e que ele, para mim, quebra paradigmas. Uma pessoa que tem preconceito ou medo de reposição hormonal, ao ler esse artigo, ele vai mudar a cabeça. Então, é um artigo que traz, eu acho, uma mudança de paradigma. Então, para mim, ele merece uma relevância. Não esqueça que ele é um artigo de revisão. Isso. Acho que para um artigo de revisão eu dou um 4 para ele. Eu dou um 4 porque ele é um artigo honesto. Ele é um artigo que foi bem honesto, que não muda em si a prática clínica do meu dia a dia, mas chama uma atenção maior para esse assunto. Então, 4. Acho que eu dou um 4. Por que meu 5? Porque eu acho que ele foi muito claro na indicação da testosterona, em primeiro lugar, no nosso contexto de envelhecimento. Falou a passant de alguns outros temas, né? A passant. Mais uma. De questões cardiovasculares, de risco, etc. Falou da questão injetável. Tem algumas mensagens nas entrelinhas que você, lendo com atenção, você consegue perceber. E ele deixa bem claro. Então, e sem falar que é a minha paixão pelo New England, que é a revista que eu mais gosto, com inglês muito fácil. Convido todos a lerem e dar sua nota lá no nosso site. Perfeito. Perfeito, pessoal. Então, a gente termina por aqui hoje. Chegamos ao fim do caso do seu Carlos. Se esse episódio ajudou, compartilhe, deixe o like, deixe o seguir aqui, né, no YouTube ou no Spotify, para onde você esteja vendo, no Apple Podcasts. Não deixe de seguir esse episódio e o nosso podcast. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar de uma conversa honesta sobre esse assunto. E a gente se vê aqui no próximo episódio, daqui a mais ou menos 2 semanas. Tchau, tchau. Tchau, até logo. Até mais.